eu sou Luana Lessa e vamos estudar um pouquinho sobre a industrialização no Reino Unido e na França. Por que a gente precisa estudar ela? Porque essas industrializações mostram para a gente como é que se dá a espacialização das indústrias. Em vários locais do mundo, a indústria ela vai ter características específicas da sua espacialização. Dentre elas, nós vamos ver concentrações industriais e momentos de desconcentrações industriais. O que é uma concentração industrial? Concentrado, né? Essa palavra você vê também em química, você vê em outras disciplinas, mas para a gente aqui da geografia, o concentrado é quando está todo mundo no mesmo espaço. Isso é concentrado. Então, quando eu falo de concentração industrial, são várias indústrias juntinhas no mesmo espaço. E por que essas indústrias querem ficar no mesmo espaço? Olha só esses mapas. Aqui nós temos o Reino Unido, olha só esse bolsão em laranja. Isso para a gente é uma concentração industrial. Você consegue visualizar esse mapa e ver que a Europa ela vai ter vários locais onde as indústrias vão se juntar e se estabelecerem dentro desses locais. O mesmo aconteceu aqui no Brasil também. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu em vários locais. Então vamos entender um pouquinho como é que se dá essa concentração nesses dois países, né? O Reino Unido, ele já é pra gente, se vocês tiverem dúvidas, vejam em outros vídeos também. A Revolução Industrial, ela começa no Reino Unido. Então a gente está falando de um pioneirismo dentro dele. A gente está falando que o Reino Unido ele tinha uma acumulação de capital. É o capital que ele tem que vai favorecer o quê? Criar novas tecnologias. Eu não consigo pensar em novas tecnologias se eu não tiver como investir nelas e colocar elas para frente. É a acumulação de capital que faz com que isso aconteça. Para a gente ter, por exemplo, industrialização em países que não têm capital, isso é muito dificultoso. Eu vou precisar, pelo menos, pedir dinheiro emprestado. Ela vai ter jazidas de carvão mineral, que vai ser essa fonte de energia para começar uma industrialização. Ascensão da burguesia, que vão ser aqueles comerciantes interessados em criar produtos inovadores para o mercado e dominar o mercado, não só do Reino Unido, como do mundo. Nós vamos ter um exército de mão de obra. Quando eu falo exército de mão de obra, isso parece estranho para você, porque você lembra de militarismo. Mas não é isso. Eu estou falando de uma quantidade de mão de obra abundante. Então, se você não está satisfeito com as condições de trabalho, ok, você sai, pede demissão, em 5 minutos tem alguém desempregado, desesperado para conseguir esse emprego. Então, as relações trabalhistas são muito precárias, porque eu tenho mão de obra abundante, tá? Importância portuária, isso é muito importante, né? Por quê? Porque se eu tenho acesso, né, aqui à Grã-Bretanha, você vê que ela é rodeada, né, por água, então eu consigo criar portos. E se eu consigo criar portos, eu consigo escoar a minha produção por navios. Então, qualquer local que pense numa exportação de produtos, ela precisa ter acesso a portos, tá? Concentração industrial, que eu já estava falando para você. Ela vai ter uma grande concentração industrial. E a gente tem cidades industriais muito características, como, por exemplo, Yorkshire. Nós vamos ter Northumberland, nós vamos ter Midlands e País de Gales. Vão ser espaços muito importantes para criar essa concentração. E na França? Como é que acontece na França? A França, ela também vai estar dentro dessa caracterização de concentração. Primeiro, a industrialização dela, olha novamente a condição política. Ela tem um início após as revoluções francesas, que aquela população estava sob condições precárias. Os produtos da Europa, né, da Europa não, do Reino Unido necessariamente, que era pioneira, adentram a França e são muito mais
interessantes para o consumo do que os produtos franceses manuais. Então, tem uma necessidade de industrialização francesa. Então, você, após a Revolução Francesa e começar uma reestruturação do país, você começa a industrializar. Mas é somente com a expansão industrial que vai acontecer somente com o governo de Napoleão, que vai crescer a França novamente, o poder da França, o imperialismo da França. Essas questões são muito específicas de cada país. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, procurem nos nossos vídeos para vocês entenderem um pouquinho mais como é que se dá essas questões todas entre Reino Unido e sobre a França. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: poucas reservas energéticas. A França não vai ter tantas reservas energéticas. E outro fator importante para a França é que você vai ter a importância da Alsácia-Lorena. Se vocês estiverem ligados, a Alsácia-Lorena, ela vai ser uma região onde tem o quê? Uma disputa entre França e Alemanha. É dali que surge Primeira Guerra Mundial, é dali que surge, continua na Segunda Guerra Mundial, é dali que eu preciso criar um processo de integração da Europa para conseguir utilizar os recursos minerais dessa região conflituosa, tá? E a concentração industrial novamente em Alsácia-Lorena, Paris e Lyon, Vocês conseguem perceber o seguinte: nós estamos o tempo todo falando de conjunturas políticas e que são essas conjunturas políticas ligadas ao capital e às fontes de energia que fazem com que qualquer país consiga se industrializar. E o Brasil não está diferente disso. É a partir do nosso momento político, de conseguir capital, seja por investimento externo, que a gente vai conseguir criar uma industrialização. Eu preciso ter também mercado consumidor. Esses países tinham uma condição de ter mercado consumidor abundante, que fazia com que, se essas indústrias surgissem, elas teriam para quem vender. Isso a gente não encontra tanto em países periféricos, como na nossa própria América Latina. Então, a gente percebe que isso acaba sendo um pouco um benefício desses países centrais, desses países que antes, um dia, foram colonizadores. E que, aliás, essas industrializações vão ser pautadas e crescidas através de muita exploração dos países colonizados. De países colonizados na África, de países colonizados na Ásia. A industrialização do Reino Unido utiliza muito a sua colonização na Índia, por exemplo. E aí a gente percebe o quê? Que isso daqui, por mais que a gente tenha todas essas condições, o que faz com que esses países cresçam realmente a partir da sua industrialização é um processo de imperialismo que eles tiveram, certo? Percebemos aqui um pouquinho como essa indústria se localiza, que na verdade isso é um padrão geral. Ela vai concentrar em determinados momentos, devido a fatores locacionais, ela pode se desconcentrar desses espaços, procurando espaços mais atrativos. Entendemos um pouquinho a conjuntura total do Reino Unido e da França. Eu trouxe esse mapa aqui para a gente entender novamente como é que a geografia lê essas espacializações. Percebe o seguinte, eu já mostrei para você aqui na Grã-Bretanha, eu já mostrei para você aqui na França, como é que se dá a região fronteiriça, que é bastante conflituosa, era bastante conflituosa no caso, porque isso melhorou com a integração. Mas vamos fazer uma leitura desse mapa, porque isso é uma linguagem bastante cartográfica que serve também para você entender como é que funciona todos os esquemas de industrialização ou de qualquer outra coisa, territorialização, etc. Olha aqui, tá vendo aqui essa laranja? Principais regiões industriais. E esse amarelinho, esse pontinho amarelo, são os centros industriais. Então, olha para mim. Aqui eu tenho a Grã-Bretanha, aqui eu tenho o resto da Europa, certo? Sendo França e Alemanha, tá certo? Então, a gente está trabalhando essas duas. E aqui, olha só, em laranja, a concentração. E aqui as principais cidades, olha, em amarelo. Então, a gente percebe
o quê? Bastante concentração, e isso já faz com que a gente entenda a importância dessas áreas. Então, para a gente resumir essa aula, a gente falou sobre a industrialização no Reino Unido e na França. Entendemos um pouquinho como é que se faz essa leitura da localização, como é que se dá a concentração industrial e as principais características do processo de industrialização desses dois países. Fiquem à vontade para tirar uma fotinho dessa aula, desse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima!